Boa noite, meus amigos do Fórum Atenas. Estamos aqui em mais um encontro especial nesse dia 20 de outubro de 2020 e estamos aqui para falar sobre epistemologia. A gente gosta também sempre de dar um painel, um cenário do que está acontecendo aí no Brasil e pelo mundo. As notícias são dantescas, não sei nem se a gente pode configurar muito, mas tem desde vermífugo apresentado como solução para a Covid com um gráfico fake, há também um líder do governo que foi surpreendido em sua casa pela polícia e teve que colocar dinheiro na cueca. Dessa vez, cueca é quase um eufemismo, porque o dinheiro foi colocado entre as nádegas. Ou seja, nesse cenário, realmente a corrupção foi para o buraco. Mas vamos voltar aos temas de hoje, aqui no Fórum, que é Epistemologia, Demarcações e Revoluções. O nosso convidado especial de hoje é o professor do Programa de Pós-Graduação da UFRJ, o HCTE, História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia, também engenheiro e um historiador da ciência, Carlos Keller. Keller, bem-vindo mais uma vez ao Fórum, você já agora é parte aqui do grupo. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Ok, valeu, boa noite, obrigado, Ali, boa noite a todos, tudo bom? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre algumas coisas. Podemos, inclusive, eu vou começar, como ia começar mesmo, mas isso que o Matheus comentou agora sobre interferência do observador, eu tenho olhado um pouco isso, e, por incrível que pareça, tem a ver com o assunto de hoje, embora pareça uma coisa tão nova, mas tem a ver sim. E eu tenho a minha interpretação sobre isso, que é bastante forte no sentido de enfraquecer interpretações meio místicas que tem por aí. Mas vamos voltando, então, ao início. Na verdade, a minha proposta é discutir o conceito de revolução científica, lembrando que revolução se contrapõe à evolução, principalmente no sentido de revolução científica, né? E não só a revolução, aí as metodologias para se encarar a história da ciência e a epistemologia, que estão sempre muito juntas, né? Porque o objetivo de fazer história da ciência, um deles é... Oi, Esteban, boa noite, tudo bem? Um dos objetivos é testar as teorias científicas, né? Como é que elas são construídas. Então, existem muitos, mas existem 3 enfoques que eu gosto, né? Um é o mais conhecido por todo mundo, a maioria das pessoas de ciência, em geral, já leram A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, né? Ou A Tensão Essencial, que também é dele, né? E outras coisas dele. A propósito, tem um livro que é menos conhecido, a tese de doutorado dele, que é dos anos 50 para 60, sei lá, 50, é sobre a Revolução Copernicana. Ele começou estudando Renascimento, depois é que ele veio para a física moderna, etc. Mas tem outros enfoques que eu acho que são mais ricos e mais complementares. Os 3 são complementares, né? Esse das revoluções. Tem um enfoque das visões de mundo, tá? Que é um enfoque muito comum em outras atividades e outros estudos historiográficos. Isso tudo se enquadra, na verdade, o nome devia ser História do Pensamento, ou História da Cultura, onde uma das vertentes da cultura, para mim, seria a ciência. E lembrando que eu sempre separo de ciência de saberes, né? Eu já comentei isso aqui com vocês, conversando em outras ocasiões, para não se ficar muito nesse problema da demarcação. Isso é ciência ou não é ciência? É um saber, né? Aquilo lá não, isso aqui é mais ciência mesmo. Então, não vamos entrar muito nessa... porque aí daria uma discussão boa, mas de muitas horas, não é o objetivo. Então, eu falei, uma das metodologias, digamos, usadas é a das revoluções científicas. Eu tenho sérias críticas contra, eu falei de revolução, mas eu não endosso embaixo, em hipótese alguma, a proposta do Kuhn. Depois ele melhorou, ele recuou um pouco, vou falar disso. A outra é de visões do mundo, que é aquilo que é muito comum em filosofia, história da cultura. Os livros em inglês falam de world views, e o tradicional em alemão, está aqui o Matheus, que não vai me deixar mentir, é o Weltanschauung, né?
É a visão de mundo como que é uma visão de mundo, mas tem também Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? Que daí está mais relacionado com... São duas coisas mais ou menos parecidas, mas uma é mais ligada à historicidade. Então, recapitulando, revolução ou evolução, visões de mundo e espírito... a terceira é a temata, são os temas. O Gerald Houghton, que também trabalha junto com, vocês devem ter visto lá no texto, ele trabalha também com o Stephen Brush. Eles estão vivos até agora, não sabem. Engraçado que eu lia os dois e dizia, pô, esses caras falam coisas que têm muito a ver uma com a outra, até que de repente surgiu um livro escrito pelos dois, aí eu descobri que eles trabalhavam juntos. Mas eles se conheceram já tardiamente. Adventures in Thought, ou in Idea, sei lá, é uma história da física permeada de história mesmo. Muito interessante. O Thomas Kuhn, os principais caras que falaram de revolução científica foi o Kuhn, em seguida vários outros, teve o Cohen, né, que escreveu Revolution in Science, né, que dissecou o assunto com bastante cuidado, e Margaret, enfim, vou já lembrar, uma discípula do Kuhn, descobriu nas obras dele cerca de 21 definições diferentes de paradigma, né, as quais se dividem em 3 grupos, né, um grupo mais científico, um grupo mais sócio-ideológico e o outro mais cultural mesmo, enfim, grupos de interpretação. Mas o que me chamou muita atenção no Stephen Brush é que ele estuda muito a tal da segunda revolução científica, que é pouco falada. Para isso é que eu tenho que me estender um pouquinho sobre o conceito de revolução. O conceito de revolução, inicialmente colocado pelo Kuhn, eu não gosto muito, não aceito muito, porque ele fala de um consenso científico, né, que é colocado pela autoridade, pelos manuais, pela forma de se ensinar a ciência numa determinada época, que quando aquilo se rompe, ele se baseou em várias coisas. Ele se baseou na antropologia, nas diferentes classificações de tribos indígenas e tal. Ele foi muito ligado àquele movimento hippie de 68 em diante e tal. Ele estava na Califórnia e tal. Ele teve em contato com aquele pessoal que estudava línguas indígenas. Ele se baseou muito na psicologia da Gestalt, a questão você olha aquelas imagens dúbias, né, duplas, que você olha de um jeito e olha de outro, né, se todo mundo conhece, o pato coelho, a mulher velha, a moça velha e coisas do tipo, né? Então ele acha, primeiramente ele defende isso, que um paradigma se esgota, e as razões dele se esgotar, isso foi uma grande briga, até hoje né, uma grande discussão, seria em função do quê, né? Seria por anomalias. Mas aí ele diz que quando um novo paradigma se instaura, esse novo paradigma corta qualquer contato com aquele antigo, o que ele chama de premissa da incomensurabilidade, né? Por exemplo, ele diz que massa newtoniana nada tem a ver com massa einsteiniana, né? Massa na teoria de Einstein, ou qualquer outro comprimento, qualquer outra grandeza física ou não física. O que eu acho um absurdo, tá? Eu acho isso um absurdo total, e depois recua nisso, né? Então, em contraposição a ele, nós temos vários historiadores da ciência muito, muito famosos, né? Como, por exemplo, um dos principais dele Gente, hoje eu estou tenso com essas confusões que aconteceram. Super conhecido, francês. Mais uma vez, o Matheus Ami. Daqui a pouco eu lembro dele. Todo mundo já leu também, pelo menos já ouviu falar. Que ele diz que não, que é uma grande continuidade e que a gente traça esses encadeamentos da ciência desde a Idade Média, e principalmente desde o Renascimento e tal. E que não há nenhuma ruptura, né? Dentro das visões de mundo,
tem a ver também com os temata de Holton, que o Rush fala. Holton diz que a ciência sempre, e o pensamento humano de modo geral, há séculos, desde os pré-socráticos, ele vai avançando em pares complementares. Por exemplo, contínuo, discreto, mutável e permanente, mudança e permanência, por exemplo, ficaria entre Heráclito e Parmênides. Enfim, coisas desse tipo. E ele define lá apenas uns 20 e poucos temas ao todo, pares. São pares complementares de algumas poucas tríades do tipo tese, antítese e síntese, né? Bom, resumindo, só uma observação, claro que eu vou pular isso, eu vou começar falando um pouquinho da primeira revolução científica, assim chamada, né? É uma convenção, isso é uma convenção que é apenas tem utilidade para você tentar entender um monte de coisa que se encadeia, para introduzir a segunda e a terceira. No entanto, tem muitas revoluções. Você tem a Revolução Pasteuriana, você tem a Revolução Darwiniana. Essas grandes revoluções são aquelas em que a ciência inteira se reformou. Por exemplo, a primeira, hipoteticamente, teria sido o abandono da visão de mundo da aristotélico-ptolomaica e a ascensão na visão de mundo galileano, newtoniano. Né? Então, como que isso se dá? Assim, só lembrando também, um parêntese, isso eu dou em geral num curso de 2 anos. Então, eu começo lá nos pré-socráticos. Tá? O fato de eu agora falar de primeira revolução como sendo Copérnico, Galileu, Newton, não quer dizer que eu acho que a ciência começa aí, não, em hipótese alguma. Eu enfatizo muito os pré-socráticos, a ciência, digamos, de Aristóteles, contrapondo Platão e Aristóteles, o mundo medieval, que eu chamo dos precursores, né? Tanto que essa tal de primeira revolução, na classificação que eu faço em geral, eu já ponho como sendo a fase 2, né? Porque os precursores seriam os que viriam antes. A escola de Alexandria, que é importantíssima, né? De Alexandria saiu Euclides, Eratóstenes, que mediu a circunferência da Terra, Arquimedes, Heron de Alexandria, que fez as primeiras máquinas térmicas. Muita gente muito importante, sem os quais provavelmente nós não teríamos a Revolução do século XVI, XVII, 16, 17 basicamente, 18. Então, tudo isso é discutido lá no meu curso, em bastante mais detalhe, tem literatura específica sobre isso. Então, se eu falar que estou falando como a primeira revolução científica, como aquela que se inicia com Copérnico, Galileu, Newton, é uma convenção. Tá? Newton, aliás, uma das poucas coisas que ele não era nada modesto, mas nisso ele foi bastante realista. Ele falou, se eu enxergo mais longe é porque eu pude subir nos ombros de gigantes, né? Os que o antecederam. E aí é uma visão de mundo muito interessante, porque é a primeira vez que se coloca o mundo físico como sendo a geometria euclidiana. Né? O mundo é euclidiano, o espaço é euclidiano. Né? Só para relembrar aqui uma coisa que a gente tem discutido bastante lá nos cursos e tal, o espaço aristotélico ele tem simetria esférica, ele não é euclidiano, porque ele tem o centro do mundo, que é o centro da Terra, a Terra no centro das esferas, né? tem a esfera lunar, aí tem o mundo sublunar e o mundo supralunar. Não vou me deter, mas eles tinham uma hipótese que fazia bastante sentido, embora a partir de Galileu, por várias evidências, isso caiu por terra, de que a substância do mundo, a estrutura do mundo supralunar, das estrelas e tal, era totalmente diferente desse daqui da Terra, né? Desse mundo sublunar, onde a transformação, corrupção, que ele chamava de criação e corrupção, no mundo supralunar tudo seria sempre eterno e imutável. Daí vem a ideia de estrelas fixas. Isso, aliás, mais uma evidência interessante de que as pessoas sempre têm um pé em um mundo e o outro no outro. Até 1920, agora, o Einstein ainda acreditava em estrelas fixas. Quando o Hubble fala em expansão do universo, o Einstein fica chocado. Diz, não, mas o universo não pode mudar. Não, mas muda. Então, a questão de evolução, e a gente vai ver uma das visões do mundo muito, muito características, é a visão evolutiva do mundo, e eu não estou falando só de evolução darwiniana, né? Evolução
em vários sentidos, inclusive cosmológico, inclusive geológico, né? Mas, resumindo, eu não vou me estender tanto, senão a gente não sai da primeira revolução. A primeira revolução ela teria tomado forma, primeiro, com um princípio de relatividade de Galileu Newton, que é aquela relatividade que todos nós conhecemos no dia a dia. Nós vivemos no dia a dia no mundo newtoniano, né? Quando você está num vagão de trem, que no Brasil é mais fácil, você está num veículo, se estiver bem suave, você não sabe se é o que está ao lado que está andando, ou é você que está andando e o do lado ficou para trás. Isso é a relatividade de Galileu, né? Onde o espaço e o tempo são absolutos e não mudam nunca, e são uma espécie de palco primordial onde tudo acontece, né? Então são três premissas: espaço é absoluto, tempo é absoluto, e tem outras. E esse espaço é euclidiano. Ele tem as seguintes características, que são diferentes do Aristóteles também. Todos os pontos são equivalentes, portanto, isso é a premissa da homogeneidade do espaço. Todas as direções são equivalentes, não importa para onde você olha, o espaço é idêntico. A isotropia do espaço. E todos os instantes de tempo são equivalentes. É a isotropia do tempo. Tá? Com esses três postulados, que não se provam, né, que são interessantes, é assim que no dia a dia, a gente leva a nossa vida. Depois Einstein vai mudar isso. Mas, com isso, toda a física de Newton, a mecânica de Newton, é coerente. Você pode deduzir, inclusive, Newton a partir disso. No século XVIII, que foi um século que é o século do mecanicismo por excelência, é que isso vai ser muito trabalhado, né? Principalmente a partir de Euler, Bernoulli, D'Alembert, Lagrange e finalmente Laplace. O Laplace é o final dessa fase, que é na época napoleônica, né? Tanto Lazare Carnot, que era pai do Carnot, como Laplace e outros grandes físicos franceses foram, inclusive, ministros de Napoleão. Quer dizer, havia um entrelaçamento muito forte entre política de Estado e ciência ali naquele momento. Na Grã-Bretanha era diferente, a coisa era mais independente, né? E na Alemanha também mais diferente. Bom, não existia uma Alemanha, por isso é mais correto falar de mundo germânico, né? Porque inclui coisas como a Boêmia, que é a atual Tcheco, né? A parte da Polônia, países nórdicos, Dinamarca, tudo isso é um mundo germânico, não é a Alemanha como a gente conhece hoje. Eu estava vendo o tal do Sacro Império Germânico, eu achava que tinham algumas dúvidas, não, eu vi que são 1.400, sei lá, milhares de principados que formavam. Então, a Prússia, que era muito grande, tomou conta disso tudo. Mas, caminhando para frente, então, por volta de 1800, 1820, começam a surgir vários experimentos e teorias importantes que começam a entrar em contradição contra o mecanicismo. Então, eu queria, a primeira coisa que é importante lembrar é o seguinte: a visão mecânica de mundo é uma visão de essências. A essência do mundo é mecânica. Você só pode, nessa visão de mundo, você só pode entender uma coisa através de um mecanismo mesmo, né, de rodas dentadas e correias e alavancas, etc., né? Mesmo que seja no microcosmo. No século XIX, eles vão tentar, não vai dar tempo de eu falar aqui, eu vou apenas mencionar, né? Tem várias teorias, inclusive uma, que é da dupla fenda, que tem tudo a ver com a questão quântica que o Matheus falou agora. Isso já é de 1800, olha como essa coisa vem. É muito interessante o século XIX, porque os problemas todos que vão eclodir no século XX, eles aparecem no século XIX. Então, o Young e o Fresnel, quando eles fazem várias experiências de dupla fenda com o espectro de luz, eles veem interferência e difração enfim, vários fenômenos ligados a fenômenos ondulatórios. Tudo bem, havia uma dúvida, o Newton tinha falado que a luz era corpuscular, mas aí tem um problema muito, muito sério. Se a luz é uma onda em cima do quê? Aí eles criaram o tal do éter luminífero. Aí eu teria que entrar em mais detalhe. Esse éter luminífero, ele não funciona direito, porque é um fluido. O fluido, a característica do fluido é não ter forças de cisalhamento. Qualquer fluido, né, se você empurra, ele se adequa a qualquer forma. Porém, um fluido, para portar essas ondas luminosas que eles descobriram com a dupla fenda,
E a polarização da luz, que foi descoberta por Mali, Ui, na mesma época, mais ou menos, a polarização significa que há o Polaroid, que todo mundo conhece, há direções primordiais para a luz, direções preferenciais. Aí não há fluido que sustente isso. Então, esse éter luminífero já entrou em fortes contradições. Segunda coisa, em seguida, vem Ørsted, Faraday, Ampère e, finalmente, o Maxwell, com os experimentos de ligação entre magnetismo e eletricidade, né? A famosa experiência do Ørsted, que depois o Faraday vai aprofundar, que é da indução eletromagnética. Isso tem também é outra coisa que entra em contradição frontal contra o mundo mecanicista. Por quê? Se descobre que quando você varia o que hoje a gente chama de campo elétrico, e também o campo magnético, na época eles chamavam forças, né? Era um campo de forças, a gente chama campo de energia, você forma um outro campo. Por exemplo, se eu tenho um fio elétrico passando aqui, né, retilíneo, em volta você vai perceber, vai poder medir o que hoje é chamado de rotacional. São campos vetoriais que não saem de lugar nenhum, não chegam em lugar nenhum, eles estão no espaço apenas girando, né? E a mesma coisa, quando um campo magnético varia, também você tem campos elétricos rotacionais. Isso, deixa eu ver a hora aqui, porque eu estou sem relógio. Isso é uma contradição frontal contra o mundo newtoniano, porque o mundo das partículas você tinha que ter sempre os vetores saindo de um ponto e chegando a outro ponto, sempre em linha reta. E outra coisa, na teoria da gravitação, não existe blindagem. Você tem um corpo massivo num lugar, tem outro corpo no outro, não importa o que você ponha no meio, sempre este vai interferir no outro e no que está no meio também, com a mesma intensidade. No mundo eletromagnético é diferente. Você tem chamados dielétricos, né, isolantes e condutores, em que, dependendo do que você botar em volta, modifica completamente os campos. E o mais forte de tudo, esses campos, como eu disse, não são retilíneos. Você passa a ter campos rotacionais e que o Faraday enxergou isso, né, uma genialidade incrível. Aí entra uma das visões do mundo que tem muito a ver com Kant, que é a naturfilosofia, né? O Faraday era um naturfilósofo, o Ørsted também, o pessoal São duas ciências, o eletromagnetismo e também a termodinâmica, que eu vou falar já, que nascem muito desse pessoal da naturfilosofia. O que eles diziam? Eles diziam que tem a ver com a ciência romântica, né, do século XVIII. A divisão, a enciclopédia, por exemplo, que é o grande símbolo, né, do iluminismo, tinha dois editores, né, que eram o Diderot e o D'Alembert. O D'Alembert era um mecanicista convicto, né, matemático, e o Diderot era um romântico. Ele dizia, a frase dele é isso: a matemática não vai nos levar muito longe porque ela só nos mostra o esqueleto e desaparece as qualidades, as cores, os cheiros, né? Você fica apenas com o esqueleto das coisas. E Goethe foi um dos... Goethe, Scheller, né? Schiller, foram alguns dos que mais propuseram isso de início, e alguns físicos, como esses que eu citei, né? Ørsted e Faraday, principalmente, vão... Aí tem toda uma história interessante, que é a importância da Escócia, né, dentro do mundo britânico, porque nessa época os ingleses pensavam de um jeito e os escoceses do outro. Por quê? Porque os escoceses tinham uma ligação muito forte com o continente, principalmente com o kantismo, o mundo germânico, e com os franceses. Então, a questão do calor, que é a seta do tempo, né, que vem com o Fourier e com o Carnot, em que se descobre o que hoje a gente chama de entropia, né, que o tempo é irreversível, que a gente sabe que mas na mecânica tudo é reversível. Você sempre pode tocar um T por menos T, né, um tempo pelo menos tempo. E tem até uma historinha bem simples, interessante. Sempre que você vê um filme e puder passar ele de frente para trás, sem saber que ele está sendo passado de frente para trás, você está na mecânica pura, né? Por exemplo, um trenzinho elétrico andando num círculo, ou um trem andando em linha reta, em velocidade constante. Porém, se você tem uma xícara de café e ela cai da mesa e cai no chão, se patifa todo, você passa esse filme ao contrário, volta os cacos todos e sobe para a mesa, qualquer criança diz: esse filme está passando de trás para frente. E isso é a seta do tempo. A mecânica não prevê essa possibilidade. Na mecânica, tudo que acontece numa direção vai acontecer igual na outra direção. Mais tempo e menos tempo. Então, a termodinâmica, que é a ciência que se originou disso, também. Então, nós vimos a teoria ondulatória da luz, a indução eletromagnética que vai
depois fazer a teoria eletromagnética, que junta com a teoria da luz também, teoria eletromagnética da luz em Maxwell, e a partir daí ele consegue deduzir por equações a existência de um negócio fantástico, que é a tal da onda eletromagnética, que ele descobre que se propaga, ele descobre teoricamente pelas equações, se propaga exatamente com a velocidade da luz, 300 microondas, 99 mil quilômetros por segundo, né? E aí vem a hipótese que já era suposta pelo Faraday e outros, de que luz fosse um tipo de emanação eletromagnética, né? E bom, depois tem algumas outras, deixa eu ver aqui. A questão do espectro, né? Descobriram infravermelho, ultravioleta, e depois como que esse espectro se espalha muito além do que a gente vê. O que a gente vê é um ínfimo dentro de uma infinidade de radiações eletromagnéticas. A dimensão do universo, já em 1800 também, William Herschel resolveu contar quantas estrelas tem no céu. Na época eles achavam que o universo é a nossa Via Láctea. Ele contou milhares e milhares, uma coisa impressionante, com a ajuda da irmã dele. Mas ele percebeu que tinha umas coisas que corretamente se chamam nébulas, né? Nebulae. E as nébulas era isso mesmo, é algo nebuloso, não era ponto sharp como é uma estrela. Se supunha que aquilo fosse gases, né, iluminados dentro da Via Láctea. Mas havia uma dúvida. Ele achou que via uns pontinhos ali também. Esqueci de falar. Ele, depois o filho dele, John Herschel, construíram os telescópios mais poderosos da época, assim, centenas ou milhares de vezes melhores do que os anteriores. Então, começa a se mudar a noção da dimensão do universo. Eles começam a pensar nessas nébulas, isso só vai ser provado só no século XX, como sendo outros universos ilha, né? Que é como se chamavam a Via Láctea. A Via Láctea seria um universo ilha e seria uma entre muitas, como hoje a gente sabe. Né? A Via Láctea tem 200 milhões de estrelas e existem bilhões de galáxias. Então é uma coisa inimaginável realmente. E a questão da evolução, né? Começou com a geologia. Nessa coisa mesmo das nebulosas, começaram a pensar numa evolução, tanto Kant quanto Laplace pensaram numa evolução do universo, né? Uma mudança temporal no universo, e finalmente o Darwin com a vida, né? Com a biologia. A gente podia incluir muitas coisas da história natural, né? A questão da origem das doenças com micro-organismos, o próprio Freud, né? Depois do Mesmer, enfim, o pessoal que começou a fazer hipóteses sobre o inconsciente, né, a relação entre a mente e corpo, né? Parando isso, então, o que isso tudo indica? Ao contrário do que dizem os livros, vou falar uma frase que eu vou logo dizendo que é completamente falsa. A frase é a seguinte: o século XIX é o século por excelência da supremacia da mecânica, de um mecanicismo newtoniano determinista. Né? Não é verdade. O século XIX foi o século em que essa visão de mundo desabou. Não deu mais para segurar o mecanicismo newtoniano. Por todas as novas ciências que eu falei, que surgiram desde 1800. 1800, 1820, 1822 já era Carnot, e foi um atrás do outro. Também nessa época, logo depois. Na termodinâmica você tem duas leis fundamentais, mas que são muito curiosas, tem muito a falar. A primeira, que é da conservação, mas não é só conservação, é da transmutação de energia. Né? E a segunda, que é da degradação da energia. Como que algo se conserva e desaparece ao mesmo tempo. Né? Esse é o grande mistério que foi sendo resolvido, primeiramente pelo Clausius, estava implícito lá no Carnot, e depois pelo Maxwell, pelo Kelvin, pelo Boltzmann e outros. Mas tudo isso é século XIX. E de tanto se estudar o espectro também, já em 1855, o Bunsen e o Kirchhoff estavam estudando, já contradizendo o que se pensava antes que era possível, estudando a composição química e as reações químicas em outros astros, né, outras estrelas e tal, que parecia totalmente absurdo, isso em 1854, 55. Né? E vai se vendo que, tempo depois, né, em 68, sei lá,
que Mendeleev vai começar a... Houve várias outras tentativas, mas a tabela periódica dos elementos que nós temos hoje é impressionante porque, pela espectroscopia, você percebe que é exatamente a mesma composição química elementar, né? Elemental, em qualquer corpo do universo. Ou seja, não há matéria supralunar, não há matéria diferente no espaço e outra aqui na Terra. É tudo feito, são as mesmas reações químicas, claro, com condições de contorno diferentes, temperaturas, pressões são diferentes, mas você pode, isso significa que você pode reproduzir aqui. Uma vez perguntaram para Sir Arthur Eddington, né, o famoso astrofísico britânico que, de parceria com Einstein, ajudou a fazer a teoria da relatividade geral, né, que é a nova gravitação, qual que ele considerava a lei mais importante de toda a ciência. É uma surpresa interessante, né? A lei de Newton. Ele falou a espectroscopia. A espectroscopia é o único acesso que nós temos, primeiro, para saber que o que nós fazemos aqui na Terra vale em qualquer lugar do universo. E, segundo, dá acesso não só ao macromundo, às grandes extensões, grandes dimensões do universo, e ao microcosmos também, né? Ao mundo atômico. Você consegue estudar o átomo de hidrogênio e, portanto, toda a estrutura atômica. Aliás, a tese de quinta-feira, quem estiver interessado, é sobre antecessores e continuadores do Bohr e o átomo, modelos atômicos, da Daniele, quintas 2 horas. Está no site lá do HCT, me orientando, Daniele. Tudo é feito através de espectroscopia, né? Até hoje, isso é uma coisa fabuloso. Então, o que seria a segunda revolução? Seria isso, seria a descoberta dessas novas ciências, que hoje a gente chama de clássicas, né? Então, se você tem a termodinâmica clássica, a eletrodinâmica clássica, a gravitação clássica não mudou tanto, né? Mais ou menos newtoniana. Mas, resumindo, isso vai trazer novas visões do mundo, de essência do mundo. Aí vem uma visão. Veja bem, antes eu tinha falado que a essência do mundo, na visão deles, era mecânica. Tudo é mecânico. Até o Laplace, mais ou menos coincide com a era de Napoleão. 1815 é o Waterloo, é mais ou menos o fim dessa visão laplaciana. Essa sim, tem o demônio de Laplace, é o tal do Newton determinístico. O próprio Newton não pensava assim. Newton dizia que a atração entre os corpos era um milagre de Deus, era um milagre da criação contínua do universo. A criação não tinha se dado apenas lá no dia do Gênesis, mas ela estava sempre sendo feita, né? E através da intervenção divina. Os iluministas posteriores, né, inclusive Laplace, não pensavam assim, né? Pensavam que era uma máquina, o famoso universo relógio. A partir de Kant, e Hume Kant principalmente, né, com a crítica ao indutivismo, né, em que se coloca em dúvida a possibilidade de sim, fazer ciência empírica com certeza, né, com absoluta episteme, né, com absoluta exatidão, por isso que eu sou sempre contra esse nome de ciências exatas, levando isso às últimas consequências, Auguste Comte, que estudava na Politécnica, no mesmo tempo que o Monge, outros famosos aí que a gente conhece, ele vai criar o positivismo, né? E o positivismo é muito interessante. Ele diz, olha, nós só podemos, o Fourier era outro positivista, nós só podemos descrever como as coisas se dão. O que elas são em si é impossível. Então, uma lição muito importante que fica para nós do século XIX é que o positivismo é um grande opositor ao mecanicismo. O mecanicismo é uma visão de essências. A essência do mundo é mecânica. O positivismo diz o seguinte: o mundo, se tem alguma essência, nos é impossível alcançá-la. Não está ao alcance do homem saber a essência do mundo. Tá? E aí surgem as várias visões de mundo dessa época. Surge a visão eletromagnética de mundo, a partir dos maxwellianos, o pessoal que continua Maxwell. Esqueci de falar, o Maxwell, em 1867, ele propõe as ondas eletromagnéticas. Ele morre em 73. Em 79, acho que é isso, um ano mais ou menos, o Hertz comprova a existência real das ondas eletromagnéticas. Logo depois entra em cena outros, Lodge, o Lorentz, por isso que as transformações de Lorentz são usadas na física de Einstein e tal. Enfim, aí surge a visão eletromagnética do mundo.
tudo no mundo é éter e elétrons. Em resumo, a mensagem de Lawrence Fitzgerald, Lodge, etc., os maxwellianos, é isso. Descobriram do que o mundo não é mecânico. O mundo é éter e elétrons. Mas e os átomos, a matéria? A matéria é energia condensada. É muito parecido com a visão já da terceira revolução, da visão quântica. Eles tentaram fazer um mundo. E, junto com isso, aí tem a visão da termodinâmica, que são os energetistas, né? Tudo no mundo é energia. Tem a visão dinamicista, que é a visão que vem desde Leibniz também, de que tudo se compensa. O mundo é feito de harmonias pré-estabelecidas. Quando você perde uma coisa de um lado, surge de outro. Muito ligado à naturfilosofia, posteriormente, né? Posterior ao Leibniz, naturalmente, em que está contido nisso a ideia de conservação da energia e tal, e depois da dissipação. A dissipação é uma ideia mais recente que eu digo metade do século XIX, 1950 e pouco. Então, tem várias visões do mundo, todas elas não mecânicas, mas todas elas, com exceção do positivismo, são visões essencialistas. Ou seja, existe uma essência última do que o mundo é feito. E cabe ao cientista, enfim, ao pensador, ao filósofo, descobrir que essência é essa. Essa essência pode ser mecânica, pode ser energia, pode ser eletromagnetismo, aí depende de cada um deles, né? Tem a visão evolutiva do mundo também, né? Que ela coincide com algumas, com a termodinâmica, por exemplo, tal, onde tudo está em permanente transformação. Na mecânica não há transformação no fundo, né? Porque são leis eternas que tudo se repete, né? Então, não existe seta do tempo na mecânica. Então, é isso. A principal característica que no século XIX fica nítido é isso. Você tem várias visões de mundo e, em paralelo, uma outra que é diferente de todas as outras, que é o positivismo, em que você não é, não é acessível à mente humana atingir a essência de coisa alguma. Isso tudo é papo furado, isso é metafísica. A boa ciência, que eles chamavam de ciência positiva, deve abandonar esse objetivo, apenas descrever e prever. E ela é testada pelos seus resultados. Aí, só para fechar, né, eu acho que estou falando demais, que seria uma terceira revolução? Isso é uma das formas de classificar. Depois eu posso, se der tempo, passar. Quando eu fiz minha tese, eu dividi em 6 períodos a física clássica e depois mais 3 a moderna. A moderna seria com relatividade e quântica. Tudo isso leva, quando se junta alguns fenômenos, não posso explicar rápido assim, mas o fenômeno do corpo negro, que é a catástrofe da ultravioleta, como é que o Planck vai tentar entender isso? Porque não dava certo. A teoria física clássica dizia uma coisa, e a experiência dos engenheiros, principalmente, né, das siderúrgicas, dizia outra, né, sobre a radiação de um corpo em alta temperatura. Né? Chama catástrofe ultravioleta porque, pela previsão clássica, quando aumentasse a temperatura, chegasse perto de 5.000 graus, a energia seria infinita. E a gente sabe que não existe. É o mesmo problema do buraco negro, na minha opinião. Seria uma singularidade. Não existe nada infinito no universo. Né? A não ser, talvez, não sei, o próprio universo, mas não uma coisa. Assim. Então, isso é chamado catástrofe do ultravioleta, que levou ao H de Planck, que em 1905, o Einstein trabalhou nas duas coisas. Aí ele ganhou o prêmio Nobel, foi no trabalho quântico dele, né? Do efeito fotoelétrico, que ele descobre que quando você ilumina um corpo, você consegue extrair elétrons, portanto, fazer uma corrente elétrica, dependendo apenas, digamos, da cor e não da intensidade, que é uma coisa estranha, né? Quer dizer, só a frequência que importa. E essa frequência é HNI, é o mesmo H que o Planck tinha feito. E em 1911 a 13, depois do Rutherford ter feito o famoso experimento da folha de ouro, né, que é com a descoberta do núcleo atômico, começa aí uma outra visão da estrutura atômica, né, já começa o início da física nuclear, que o Bohr, em 11, 13, ele também, para tentar entender o espectro de absorção e emissão, né, ou seja, em outras palavras, você tem um gás, você joga luz nele, do outro lado você mede quanto que ficou daquela luz, ou o contrário, você tem um gás, digamos, uma coisa simples, você pode acender uma vela e, através de um prisma, você vê a variação com a frequência, quais frequências que são mais prevalentes ali.
ninguém, isso era um mistério, ninguém sabia por quê. E é exato, é idêntico. Pode estar no Sol, pode estar aqui. Aliás, o elemento hélio, né, que é o elemento número 2, foi descoberto, não tem na Terra, por razões ligadas também aí à teoria cinética dos gases, que são as ciências moleculares, é outra das coisas do século XIX também. Se descobriu o hélio primeiro, hélio deu Sol, né, na Grécia, se descobriu o hélio primeiro no Sol e só depois que foram procurar na Terra, porque viram que era um elemento com características muito similares ao hidrogênio, mas não era hidrogênio, era parente do hidrogênio. Né? E há razões para não existir na Terra. Na Terra, o hidrogênio está na Terra porque ele se liga ao oxigênio, então ele consegue ter um peso suficiente para não sair, não ter uma velocidade de escape que saia da atmosfera livremente. Mas o hélio, porque o hidrogênio massa atômica 1, né? O hélio é 2. Mas o hélio é um gás nobre. Aí por quê? Por causa da distribuição externa dos elétrons e tal. Isso aí o Esteban pode dar umas aulas sobre isso para a gente. Mas o fato é que o hidrogênio, não existe hidrogênio livre. Né? A gente tem que separar. O hidrogênio geralmente está ou na forma de ácidos ou de nitratos e tal, ou principalmente na forma de água. Né? Sempre que ele encontra 2 oxigênios, o oxigênio tem massa atômica 8, então fica 8, 8, 16, mais 2 hidrogênios, fica 18, a massa atômica é 18. Então, ele já não é leve o suficiente para escapar da atmosfera. Então, nós temos, por isso que a Terra tem água. Isso foi o que aconteceu com Vênus. Né? Isso aí é uma palestra muito interessante, uma palestra diferente sobre ecologia do Gastão, e seria interessante ouvir uma vez. Ele mostra bem o que o efeito estufa pode fazer. O efeito estufa, uma das coisas que ele pode promover é o desaparecimento de toda a água da Terra. Né? Simplesmente ficar tudo seco, como vemos. Então, essas coisas têm implicações muito práticas. Parecem coisas muito teóricas, mas são muito práticas. Então, só para fechar, então, vamos lá. Eu estou usando eu digo, uso normalmente, quando eu estou analisando essas coisas, 3 enfoques. Né? Um enfoque das revoluções, que eu já fiz algumas críticas, mas teria que desenvolver mais. O enfoque das visões de mundo, que eu falei, tem a visão mecanicista, eletromagnética, termodinâmica, ou energetista, que é a mesma coisa, a visão evolutiva, ou o positivismo, a visão positivista, que é ela que se criou contra o essencialismo mecanicista. E aí, eu acabei de citar, né, o Planck, o Einstein e o Bohr, e depois 10 anos depois, o Schrödinger e o Heisenberg vão desenvolver realmente a mecânica quântica, em que o mundo faz exatamente essa fusão entre o contínuo, porque repara, campo e energia são contínuos, eram no mundo clássico. O átomo é descontínuo, é um ponto, né? Tem uma frase já em Epicuro, no De Rerum Natura, das coisas da natureza, do século I depois de Cristo, que ele fala: nada existe senão átomos e vazio. Né? Isso aí é o descontínuo por excelência. Né? Só que esse vazio é cheio de coisas, né? E o átomo é vazio. É uma coisa meio curiosa. Né? E que essa síntese, quem vai fazer é a mecânica quântica. Então, sim, e assim, desculpe, para terminar, são duas coisas que vão romper com esse mundo clássico, né? Por volta de 1900. E incrível que o Einstein participou das duas, embora depois ele vá refutar não, ele não refutou. Ele vai ter dificuldades em aceitar e vai se afastar da mecânica quântica. Né? Exatamente essas coisas que o Matheus falou agora há pouco. Ele não aceitava um mundo que não fosse objetivo e perfeitamente mensurável, porque na mecânica quântica tem várias coisas estranhas, né? Como a indeterminação de Heisenberg, o princípio da complementaridade de Bohr. Quer dizer, é um mundo meio vago, onde você não consegue captar as coisas exatamente. Ou seja, observar, medir é perturbar. Quando você observa uma coisa, você muda aquela coisa na quântica. Né? Que não é tão absurdo assim, tá? Depois a gente pode mostrar que isso, por exemplo, na biologia, isso é supernatural. Você vai observar o comportamento de um paciente, de um animal, você enfia lá uma faca, alguma coisa, claro que o comportamento já mudou. Então, a gente só pode observar o cérebro realmente funcionando a partir da tomografia, porque até então você só observava ou durante cirurgia, ou mais ainda em como é que chama?
em cadáveres, né? Quando você ia fazer autópsias, né? Então, essa coisa de medir e perturbar é esquisita, mas ela já é, na biologia, muito bem aceita, ninguém nunca estranhou. Na física é que era mal aceita, né? Na biologia, na psicologia, perfeitamente, imagina, você vai tratar com um paciente, ou, enfim, dependendo de como você o aborda, a reação dele vai ser diferente, isso não é mistério. Só que quando se trouxe isso para a física, causou um alvoroço enorme, talvez por alguma razão. Mas até eu tenho trabalhado um pouco com essa coisa que o Matheus falou agora há pouco, que tem a ver com medir e perturbar, e que o Einstein nunca aceitou. Então, essa seria, para simplificar, a terceira revolução. O curioso é que todas elas começam exatamente com um século, né? Num século determinado. Né? A primeira não é mais vaga, vai desde Copérnico, né? 1500 e pouco, até enfim, século XVIII, né? Com o Iluminismo. Mas a segunda começa quase que exatamente em 1800 e a terceira tem data, que começa mesmo em 1900, com Planck, 1905 Einstein, 1911, 13 Bohr. Então, essas três revoluções, entre aspas, como eu disse que eu critico esse termo, né? Eu acho que elas têm muito mais de evolução. Quando você vai estudar os casos específicos, você vê que os caras se baseiam totalmente naquilo que foi dado antes. Então, a segunda revolução é fascinante. Tá? E aqui eu termino. Porque ela derruba os dogmas mecanicistas e não tem nada para pôr no lugar. Ou seja, ela dá um empurrão para a abertura de pensamento que foi a terceira revolução, que é o mundo relativístico e o mundo quântico. Isso tudo está implícito nas descobertas. Por exemplo, está implícito nas equações de Maxwell que a relatividade de Galileu e Newton não funciona mais. As equações de Maxwell já contêm a teoria da relatividade. Tem muita gente que diz que se Maxwell tivesse vivido mais 10 ou 20 anos, ele teria feito a teoria da relatividade. Por quê? Porque está implícito ali que o espaço se deforma, que o tempo se dilata. Tudo isso está implícito ali nas equações de Maxwell, que tratam do eletromagnetismo. O que se tentava na época? Era adaptar o eletromagnetismo à mecânica. O que o Einstein fez, que foi a grande revolução dele? Ele fez o contrário, ele adaptou a mecânica ao eletromagnetismo. Hoje, de certa forma, nós vivemos, em termos de relatividade, numa visão eletromagnética de mundo, onde o que vale são as transformações de Lorentz. Foi o tal do mundo do éter e elétron que o Lorentz tentou fazer. Depois o éter ficou de lado, meio que voltou com o Dirac depois, mas é uma conversa, o Lael gosta disso, a gente pode conversar bastante sobre isso, mas é outro mito dizer que o éter desapareceu totalmente. Ele mudou, sim, houve muitos tipos de éter, esse fluido sutil. Mas, enfim, para simplificar, então, a única forma que eu consigo abordar em tempo curto essas questões é dividindo assim, em três revoluções. E poderia estar começando uma quarta, isso é uma dúvida, vamos dizer, uma outra questão, se nós já estamos esgotando a terceira, né? Incluído na terceira tem também a origem da vida, né? O DNA, código genético, tudo isso, né? Claro, que é a chamada teoria sintética da evolução, que é a teoria de Darwin mais a questão genética e da bioquímica e da genética molecular. Então, tem muitas coisas que já são tipicamente da terceira, quer dizer, são coisas que não são do século XIX. Tá? Então, resumindo, eu posso dizer isso. Foi uma surpresa para mim, pouca gente vê dessa forma, enxerga assim, a descoberta desses autores e depois começar a estudar os casos específicos, da importância dessa tal de segunda revolução. As pessoas falam de mundo clássico e mundo moderno. Não, tem uma no meio. O século XIX é muito rico e ele transformou tudo. Ele derrubou os alicerces daquela visão clássica e deixou, não vou dizer um vácuo, deixou perguntas. Teve a radioatividade também, com Becquerel, Madame Curie, tudo isso, né? São coisas que ninguém sabia responder na época e que depois se juntou com quântica e física nuclear, etc. É tudo já da terceira revolução, mas que foram descobertas lá na segunda. Quer dizer, na segunda se viu que o mundo mecanicista e newtoniano não resolvia os problemas, tinha que ser mudado. E eles tinham consciência. O texto deles é claro, é necessária uma revolução na ciência. A nossa ciência não dá mais conta. Isso já em 1880, eles estão escrevendo isso. Não sabiam o que botar no lugar. E foram tentando, energetismo, visão eletromagnética e tal. Isso não é ensinado na escola. Isso aí é uma coisa que só os historiadores e epistemólogos que estudam. Se você for fazer física e engenharia, já conversei com um monte de físicos para saber o que eles acham. Eles não conhecem essa história. Por isso que eu trago como uma certa novidade.
É isso. Ok, Keller, obrigado. Obrigado aí pela explanação. Sei que o professor, se deixar, ele vai abrindo as arestas e os polos ali. É um tema que o Keller gosta, a gente ainda tem que Por isso que eu reduzi a 3. voltar. Inclusive, acho que durante as perguntas aqui, a gente vai instigar você com a quarta revolução, que estaria a caminho ou não, A caminho. né? E temos muitas questões, muitas perguntas. Vou começar com a Ana Carolina Greter. Brincadeira, Carol. O que ela tem Vou contra a física fazer isso moderna? com você, não. Vou começar. O Matheus desmaiou ali na cadeira e foi se espreguiçar. Não sei se ele volta ainda hoje ou se ele estava se escondendo da tela para a gente não levar a pergunta logo para ele, que são muitas questões. Mas um homem que estudou filosofia e biologia, evolução, sabe? Já mandou um coarré ali já no chat. Matheus, Era essa a pergunta, considerações elas aí, estão por corretas. favor. Pergunta. Obrigado, Kelly, pela apresentação. Realmente, sempre muito bom ouvir. Eu acho que a minha questão, assim, que eu fiquei, vem muito nessa linha aí do que você já estava falando mesmo, né? Que é como seria melhor fazer essa divisão, né? Que você falou que no seu trabalho você tende a fazer uma divisão um pouco diferente, né? Aqui agora você já apresentou essa com 3 revoluções, mais ou menos, mas no texto do Brush ele coloca essa terceira, que normalmente eu vejo as pessoas falando em uma primeira, uma no meio e a moderna, né? Mas ele já coloca essa terceira como dentro da segunda também, né? Ele já põe o século Eu discordo do Brush, tem razão, esqueci de falar isso, eu discordo dele. E nisso, enfim, qual seria então a divisão que você preferiria? Quais seriam meio que as diferenças importantes dessas? E essa questão, como a Lê estava falando, que também eu sempre tenho vontade de perguntar, que é em que medida a gente pode dizer que está ou não entrando numa outra revolução, né? Isso é uma pergunta. Uma questão. Aí. Ok. Vocês estão me ouvindo? Me ouvem? Sim. Muito baixinho. Tá baixo, mas dá Vou pra melhorar. É que de novo está dando esse problema. Melhorou? Pouco. Não. Esse negócio está o meu nude. Melhorou. Foi? Então vou passar para o casal Barbosa ali, Eleonora e Valmir. Eu não tenho propriamente uma pergunta, e eu estava querendo uma indicação. Keller, muito obrigada pela apresentação. Nós sabemos que esse tema é muito extenso, né? Então, eu queria uma indicação bibliográfica. Existe algum livro em português que você indicaria para esse tema? História das ciências? Ok, Leonora. Olha, eu vou pensar e depois eu posso mandar. Um livro eu não teria, porque não existe, simplesmente não existe, tá? O Emílio Segré é uma dica interessante. Mas guarda aí, Keller. Português. Guarda aí, Keller. Guarda, segura aí. Esqueci que não é agora. Tá certo. Segura aí. Porque ela pediu indicação, ok. Segura um pouquinho, segura. Vamos falar em segurar, vamos para... Segura, lembra samba. Lembra samba, a gente lembra do homem que está ao vivo todos os sábados na rádio aí fazendo o samba da minha terra. Valmir Barbosa. Os sambas da minha terra são vários. Assim como as revoluções ou evoluções. Keller, parabéns. Esse tema, embora seja muito cabeludo, é mais cabeludo do que você próprio. Eu estou batendo recorde por causa da quarentena. Isso aqui, desde a quarentena que eu resolvi. Agora eu vou mudar. Mas é fascinante, é fascinante. Você falou dessas convenções, né? O ser humano ele tem que botar tudo em prateleiras e em gavetinhas, né, para poder entender o mundo, né? Ou para nos fazer entender, né? Onde é que termina a era medieval, quando é que começa o Renascimento, as eras modernas, né? Essas coisas. Mas eu fico sempre me perguntando, como eu não sou da área, eu posso fazer perguntas, né, que não tenho compromisso com acertar em nada. Leigo tem essa permissão para fazer perguntas, né?
E eu fico me perguntando, sempre que a gente tem ou filme, ou palestra, parece que a história das revoluções científicas, elas vão se esgotando no início do século XX, né? Vem lá, pá. E eu fico na dúvida, é o seguinte, até a metade do século passado, a partir da segunda metade do século passado, não temos nada de novo para falar de ciência que seja relevante, porque estamos muito próximos, né? A gente tem que ter um certo distanciamento para tratar disso, ou nada tem acontecido que vale a pena ser... Você está falando do assim, século XX. século XX, sim. Tá. Uhum. A coisa sempre termina ali pelo início do século XX, vai até a metade no máximo. A partir do final da primeira metade não acontece mais nada, ninguém fala mais nada, né? Ou fala, mas não como história, né? Não como história. Ainda não, essa segunda metade do século XX para cá ainda não é tratado como história. Pelo menos eu não tenho visto isso. É porque realmente nós estamos muito próximos e história é uma coisa que a gente tem que ter um certo distanciamento, ou não tem alguma coisa relevante que tenha acontecido, ou autores que tenham se notabilizado por grandes descobertas, coisas desse tipo. Queria o seu comentário. Ok, Valmir, vamos para ele então. Rainer Zang. Oi, Keller. Obrigado aí pela sua fala, pelo texto também, muito bom esse texto. Eu fiquei com algumas questões aqui, eu diria, meio polêmicas e super polêmicas. Meio para super, tá bom. Meio para super. Hiper. Isso aí. Acho que vou começar pela meio polêmica, talvez. Uma reflexão sobre que critério que se usa, assim, quais são os critérios de diferença, né? Porque a gente tem que ter algum tipo de critério de diferença significativa para dizer que algo mudou, né? A gente, assim, os humanos são bem treinados para detectar mudanças de uma maneira geral, né? A gente é mais, como vou dizer, mais apto a detectar pequenas mudanças do que continuidades, né? Continuidades não é uma característica muito boa da nossa adaptabilidade, assim. E aí, que critérios são esses que tornam as diferenças significativas? Esse é um ponto meio polêmico. E aí, embutido nessa pergunta, será que existe, quando de fato ocorreu uma mudança, se é que ela existiu, sobre os critérios de verdade? Os critérios de verdade ou os critérios sobre os sistemas de crença desde essa época para cá? E aí, essa seria meio polêmica. A mais polêmica é sobre tecnologia. Que eu sei que é bem polêmica, que é um assunto que o Keller se aquece, a questão da tecnologia, né? Ciência e tecnologia, ou ciência versus tecnologia, sei lá. E eu fiquei pensando o seguinte, pensando aqui na esteira das descobertas, entre aspas, né? Científicas, que aconteceram a posteriori da tecnologia, e tem inúmeras, no campo onde eu trabalho mais, que é da engenharia elétrica, é onde tem, talvez, muitas, né? O elétron foi descoberto depois de transmitir energia elétrica. Então, esse é só um exemplo de como o desenvolvimento tecnológico associado à ciência pode inverter o processo. Assim, pode acontecer primeiro a tecnologia, o surgimento da tecnologia, para se depois pensar numa ciência que explica aquela tecnologia. Ou um modelo, sei lá, de consenso. E aí, o quanto essa tecnologia não está ligada à atividade humana em si, e não a ciência que é produzida numa academia, que tem todos os seus problemas, todos os seus vieses que envolvem se a pessoa está apta ou não a receber o carimbo de paper aprovado, está apta ou não a receber aquele incentivo do edital da CAPES, sei lá de onde, do CNPq, ou sei lá, fora do Brasil, daquela empresa lá que quer investir.
Então, ou seja, existe um gap entre as duas coisas, né? E a tecnologia, na minha opinião, e aí é que vem a polêmica, será que, de repente, a tecnologia não é esse elemento que está mais em contato com as atividades humanas em si do que o que se pensa na filosofia da ciência, etc., sobre o que deveria estar correto ou não como teoria científica, ou o que deveria ser adotado ou não como teoria vigente, etc.? Então, será que a tecnologia não passa por cima disso tudo e não quer nem saber do que é vigente ou não é, do que é mainstream ou não é, só quer saber o que funciona para resolver problema? O Rainer está nomeado o defensor do positivismo oficial nosso aqui do grupo. Mas depois a gente... Não, mas eu tô jogando, eu gosto de jogar as questões, mas eu não tenho uma visão posição que muito bem existe, definida. Eu não tenho uma posição claro. muito definida de defesa, não. Sim. Eu estou só pensando, refletindo sobre essa questão, né? Perfeito. E aí, né? É esse o ponto que eu queria colocar. E depois a gente pode conversar um pouco mais. Claro. Carol Greter. Que é um professor dando aula. Maravilha, pô. Obrigada, Killer. É didatismo a toda prova. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, não. É um tema, poxa, muito difícil para mim. Muito mesmo, muito difícil. Eu tentei ler o texto, né? O texto em inglês complica para mim, mesmo fazendo aí uma tradução, e eu leio um pouco inglês, mas eu tive que apelar para a tradução. É um texto difícil, né? Para mim, é uma temática bem difícil. Eu não vou fazer pergunta, não. Vou escutar vocês aí, escutar você sobretudo. Parabéns aí pela apresentação. Muito legal. Obrigado. Eu gosto de conversar. Ok, Carol, obrigado. Depois a gente provoca ele com Quarta Ferida Narcísica, via Mateus também. Quarta Revolução, Quarta Ferida, enfim. Cadê o Esteban? O Esteban está aí, não sei nem se o Esteban está aí. Quando não está aparecendo a imagem, eu fico em dúvida. A pessoa está ou se não está. Não sei se está. Esteban? Não, acho que é exceção espírita. Exatamente. A gente não sabe. Veste-se. Para mim, quando tem só a imagem, a pessoa não está. Deixa eu ver. Não está. Então, Mateus Ferreira, é você. Eu vou ganhar uma segunda pergunta? Eu fiz a primeira já. Já Mas fez? Se quiser, eu posso até fazer outra. Não, se você já fez, já fez. Depois a gente, quando voltar lá ao debate... Então tá bom. Se anima... E aquela da interferência do observador? Você fez? Estou perguntando. Não, eu fiz agora foi da demarcação. Não, você está certo. Quando falei do Carol, falei para cá, o Esteban não está aqui. Nova revolução e demarcação. Tá. O Esteban botou uma figura ali super bonita e... É a Paula. Não, a Paula não perguntou ainda. Não, eu sei. Eu estou dizendo que o Esteban não está ali, que botou uma figura apenas feminina no meio do campo e desapareceu no meio do cenário lá, que segundo ele, não sei, parece que ele estava voltando para o Rio, voltou da mata e morreu. Paula, com você então, Paula. Que é isso? Foi justamente na hora. Bastou eu falar que tocaram aqui o telefone. Eu digo, gente, nunca ninguém me liga na hora que eu vou falar. Abri o microfone, tocou o telefone. Mas olha só, na verdade, eu queria pedir para o Carlos falar de uma coisa que eu vejo, uma relação que eu vejo entre essas revoluções científicas, que são as transformações. Eu adoro isso. Eu sempre fico perguntando na sala de aula o que eram as transformações de Galileu e Einstein, Galileu e Newton, e as de Einstein e Maxwell, que eu ficava sempre assim, mas transforma o que em o quê? Né? Sempre muito... E aí agora você citou aí as transformações de Lorentz. Essas aí são novas para mim. Essa aí é novidade para mim. Então, eu queria que você... como você conhece. As pessoas aqui... É só um nome, então eu conheço. Então eu conheço, gente. Eu conheço, mas é só o nome que mudou. Mas então, sobre essa denominação, com esse pen name, né, esse nome de plume, eu não conheço. Então, para que as pessoas também não fiquem... Né, assim, não sei se você gostaria de falar um pouquinho das outras transformações e para chegar na de Lorentz. Eu não sei se eu sei, ele diz que eu sei, mas... Obrigado, Paula. Se você não souber, estamos em maus lençóis, porque frequenta a aula do Carlos há Olha, é verdade, há 7 anos. Eu vou pedir se ela não souber...
certificado de aluna, como é que chama? Aluna permanente do Carlos, falando sobre Revolução Científica. Eu sou assim, a carimbadora botando ponto. Eu marco ponto. Toda vez que ele vai falar sobre Revolução Científica, eu aperto ponto. Ó, que ela falou em ponto, até saiu o som da máquina datilográfica ali agora. Keller, com tantas questões, eu vou ser breve. Vou aproveitar desde que você deu mesmo para aquela questão se nós estamos em andamento para uma quarta e possível revolução científica. E eu acho que a gente vai acabar voltando a essas questões dos critérios mesmo de demarcação, né? De uns, de outros, os contínuos que são... Mesmo sendo contínuo, você não gosta das questões da revolução, né? Mas dessas passagens aí. E eu acho que é isso. Eu acho que, felizmente, conseguimos terminar um pouco mais cedo, que vai fazer que a gente possa voltar do intervalo mais cedo e ter mais tempo para o bate-papo e o debate também, o que é sempre bom. Consegui meu esforço, fiz um esforço enorme por tempo, consegui. Eu estava com medo de disparar e não parar mais. Então, quando eu ouço o Carlos dizer assim, só estou acabando, é só mais isso daqui, você sabe que tem mais 10 minutos. Aí depois tem outros, só mais esse daqui, e eu não vou falar sobre isso, mas eu tenho que falar uma única coisa sobre isso. E a gente então conseguiu fechar cedo, foi ótimo, foi rápido. São 9 horas, voltamos então 9h15 no intervalinho básico. E lembra da gente falar na volta sobre o tema lá para o nosso convidado especial no último dia. A gente volta já já. 9h15. Beijos e abraços. Essa foi a primeira parte do nosso encontro de hoje, dia 20 de outubro, falando de epistemologia, demarcações e revoluções. E o nosso convidado especial é o professor do programa de pós-graduação, o HCTE, História das Ciências, das Técnicas e Epistemologias, da UFRJ, o engenheiro e professor Carlos Keller. Keller, obrigado. Até já. Até já.